Fala pessoal, tudo bem? Tudo certinho? Daniel Trevisan aqui novamente com vocês e como prometido eu vim gravar aqui um vídeo falando sobre cartas de recomendação, né? Esse tema ele é um tema muito que cria muitas dúvidas, né? No primeiro vídeo que eu gravei sobre como eu montei meu processo EB2NW, que eu vou deixar o link aqui, muitas pessoas me perguntou como que era a carta, enfim. Então eu decidi fazer um vídeo especificamente para falar como criar a carta, quais os passos que vocês devem seguir para você ter uma carta eficiente, enfim, e que você ajude a pessoa, né, que trabalhou junto contigo a produzir essa carta, né? Então, antes de mais nada, como vocês já sabem, esse é um canal novo. Eu tô postando inúmeros vídeos, praticamente 2, 3 por semana, justamente para ajudá-los na condução e na criação desse processo de visto EB2NW, né? E para isso fortalecer o canal, enfim, peço encarecidamente para vocês, se inscreva no canal, aperte o sininho para vocês receberem todas as notificações de novos vídeos, tá? Deixa seu like, ele é muito importante para nos incentivar mais, cada dia mais, e criar novos vídeos, enfim. E claro, compartilhe com seus amigos, familiares, enfim. Eu sei que muitas pessoas, enfim, buscam essas informações. Eu busquei muito no passado, não obtive muitas informações de vídeos de pessoas, né, muito de empresa vendendo produto, enfim, e aqui não é o foco desse vídeo, né, deste canal, é justamente falar um pouco de fato como que eu fiz todo o meu processo desde o começo, da escolha do escritório de advocacia, do advogado em específico, como foi criado o processo. Então eu peço essa ajuda para vocês darem esse like e se inscrever no canal, que isso vai ajudar muito no fortalecimento, tudo bem? Bom, primeiramente, assim, antes de eu mostrar a tela do meu computador para apresentar esses documentos, né, exemplos de documentos, eu quero deixar muito bem claro para vocês que essas cartas foi eu junto com a minha esposa que criamos, e ela não é a carta, a gente não é o dono da razão, né? A gente não sabe se tem um efeito positivo, muito provavelmente sim, porque o próprio advogado disse que são cartas que têm consistência, né? Não tem informações ali superficiais, são informações bem importantes, né? Então, são apenas exemplos, tá? Então, eu não quero que vocês utilizem dessas cartas, ou, enfim, de informações, para que vocês criem a de vocês, porque cada caso é um caso, cada profissional é um profissional. Então, eu acho que é muito importante deixar isso bem claro para todos, tá? Bom, então, aqui, sem mais delongas, né, eu vou aqui pro cantinho da tela e vou apresentar a tela do meu computador. Então, vamos lá, então. Bom, então, a primeira parte dessas cartas de recomendação, tá, basicamente essa daqui. Eu deixei aqui ela, por exemplo, como que nós fizemos, tá? Só para vocês entenderem. A gente achou muito complicado eu simplesmente falar para a pessoa, para o meu amigo de trabalho, falar assim: olha, amigão, cria uma carta de recomendação onde você diz que você recomenda eu para aplicação deste visto e que eu tenho conhecimentos técnicos nessa área específica e que a gente desenvolveu alguma coisa junto nesse período de trabalho, né? Isso é muito vago, né? Isso é muito difícil. Então, a pessoa acaba ficando até um pouco receosa de fazer isso, porque ela acha que vai escrever alguma coisa um pouco diferente do que a gente está pedindo, né? Então, o que nós fizemos? Tanto eu quanto a minha esposa. Eu sentei com a minha esposa um dia e a gente elegeu essas pessoas para quem que ela pediria essas cartas de referência. E aí, dessas pessoas, o que nós fizemos? Nós criamos, eu e minha esposa, um esboço dessa carta, tá? Praticamente, o que é esse esboço? Nada mais é que o que a minha esposa fazia junto com essa pessoa que nós elegemos para escrita desta carta, junto aonde ela lembraria ou colocaria os pontos positivos ali do que elas desenvolveram junto, e essa pessoa depois a gente iria apenas pedir
para ela complementar essa carta com informações pessoais, informações dela, e caso ela, né, tivesse alguma outra informação muito relevante, para ela incluir nessa carta, tá? Então eu vou fazer um overview aqui de uma das cartas, né? Então toda essa parte aqui em vermelho, enfim, a gente deixou para a pessoa preencher, tá? E depois vocês vão ver como que ficou essa cartinha aqui. Então aqui a gente começa falando, e inicialmente, gente, a gente fez tudo isso em português, tá? Na língua portuguesa. Depois eu vou explicar o porquê, depois da tradução, enfim, para a questão da dica que eu vou dar para vocês para economizar dinheiro, como eu falei lá no short hoje pela tarde, ali no horário do almoço, tá? Então, por exemplo, aqui a gente escreveu, né? Oi, sou Mariana, tal, sobrenome da pessoa, né? Eu apoio o pedido de imigração da fulana de tal, que é o nome do aplicante, né? Para os Estados Unidos. E por esse motivo escrevi essa carta de recomendação. Aí aqui, a gente pôs aqui para ela descrever, né, a função dela, então ela descreve ali um pouco mais detalhadamente qual a função dela. Formada pela Universidade X, tal, desde tal, o ano que ela teve formação, e se ela tiver, por exemplo, pós-graduação, mestrado, essas coisas, ela vai colocar tudo ali, né? Especialista e citar aqui, por exemplo, a especialidade desta pessoa, tá? E o porquê de tudo isso? Para o adjudicador, para a pessoa que está vendo esse processo, identificar que essa pessoa, ela não é uma pessoa comum, né? Mesmo a pessoa que está escrevendo a carta de recomendação é uma pessoa graduada, que tem uma especialidade, que tem uma formação, né? Não é simplesmente, eu peguei lá o funcionário XPTO e pedi para ele escrever uma carta. Não, ela tem um embasamento para isso, né? Aí ela descreve aqui, há mais de X anos trabalhando em hospitais, tal, enfim, né? A aplicante é a minha esposa, né, na área de enfermagem. Então ela colocou aqui que ela trabalha há muito tempo, por exemplo, em hospitais de grande porte, e atualmente essa pessoa ela mora em Portugal, né? E inclusive lá em Portugal ela trabalha numa instituição, uma instituição hospitalar, né? Então ela colocou aqui, né, citar o nome da instituição e tal, porque isso não tem problema algum e só fortalece essa carta de recomendação, tá? Bom, e aí, depois de fazer essa breve apresentação aqui da pessoa, ela entra na parte do trabalho junto, né? Aqui eu pus, citou o ano que foi contratado pela empresa, né, como coordenadora, tal, onde era responsável por, e aí cita tudo que ela fazia, todas as atribuições dessa pessoa dentro da instituição. E aí ela colocou aqui, conheci a aplicante, né, que é a minha esposa, no início da carreira, tal, ocupava o cargo XPTO, né, e aí elas trabalharam em parceria, porque a minha esposa trabalhava com essa pessoa em 2 setores diferentes, porém muito próximos, né, uma ajudava a outra em funções diferentes, né. Então ela fala aqui que ela era do setor de atendimento, qualificado, tal. E aqui, ela colocou, né? A gente colocou citar a importância da atuação da minha esposa para a instituição e clientes e a importância da atuação delas em conjunto para a gestão, né? Para esse hospital, enfim, em específico. Então, ela fez um resumo de como as duas trabalharam junto durante esse período, né? Feito isso, ela falou aqui, a gente colocou para ela falar um pouquinho sobre o que é a profissional aplicante, no caso da minha esposa, como ela vê ela, lógico, do âmbito profissional, né? Não é um âmbito pessoal. Claro que às vezes sobra um pouquinho do pessoal ali, enfim, mas o foco é profissional, né? Aí depois aqui, citar as qualidades, que são muitas, claro, também, importância do trabalho na percepção e tudo mais e tal. Conduziu magistralmente as atividades, tal. Então, você vê que a gente fez essa carta, a gente fez esse esboço de carta, entregamos para essa pessoa e essa pessoa complementou essa carta, né? Aqui no finalzinho, a gente colocou aqui, gravos que o aplicante será a opinião dela, né? Que será uma excelente candidata dentro do processo seletivo dos Estados Unidos da América. E aqui no finalzinho, a gente colocou, por exemplo, que é muito importante, vou mostrar para vocês, o nome da pessoa, sobrenome, enfim, e se ela tem alguma licença e tudo mais. Eu sou médico, então você põe lá o CRM. Eu sou advogado, você põe lá o número da sua carteirinha da OAB. E assim vai, ok?
Então, a gente pegou as 6 cartas de referência, 6? 5 de amigos próximos e que trabalharam junto e 2 de superiores. Fizemos todas essas e encaminhamos para essas pessoas fazerem o preenchimento em português inicialmente, tá? Depois das pessoas terem feito isso em português, tá? Vou mostrar para vocês aqui. O que nós fizemos? A gente leu tudo, viu se estava de acordo, se tinha cabimento aquelas informações todas, né? E no nosso caso, eu acabei fazendo a tradução, mas, Daniel, eu não tenho a língua inglesa, eu não sei escrever, enfim e tal. Não tem problema, tá? Vocês podem utilizar recursos da internet como o Google Tradutor para fazer a tradução para vocês dessa carta, né? Justamente porque, claro que você vai precisar, depois que fez a tradução, dar uma lida assim superficialmente, ou pega uma pessoa que entenda um pouco do inglês, só para ver se o Google não usou palavras que não tem muito sentido dentro de uma frase, dentro de um contexto, tá? Isso acaba acontecendo em alguns casos, e aí você tem que trocar uma palavra ou outra, enfim, um sentido de uma frase, para a pessoa lá do outro lado, o adjudicador, não entender de outra forma, tá? O bom do advogado que eu utilizei, como ele, né, tem o bar, enfim, ele trabalhou muito tempo lá nos Estados Unidos também, por mais que ele é brasileiro, ele trabalhou lá, ele leu todas as cartas, enfim, ele falou, Daniel, tá perfeito, ok, então eu não tive problema quanto a isso, né? E aqui fica uma dica muito importante. Lembra que eu falei das traduções? Não adianta vocês mandarem nada em português lá para os Estados Unidos, porque eles não vão ler. Então, se vocês fizerem uma carta em português, obrigatoriamente vocês vão precisar fazer a tradução juramentada desta carta. E para alguns documentos, a tradução juramentada ela é contada por palavras, tá? Ou por textos, enfim, depende da empresa que vocês vão utilizar. Então, devido a essa carta ser uma carta com muito texto, né, principalmente, por exemplo, as nossas cartas deu em torno de 1,5 página, 2. Imagine se a gente fosse fazer a tradução de tudo isso, ia ficar uma coisa muito cara. Então, o que nós fizemos? Fizemos ela em inglês e pedimos para a pessoa assinar manuscrito. Eu vou mostrar para vocês como ficou a cartinha, todas as folhas, para justamente mostrar para quem receber lá nos Estados Unidos que aquela pessoa escreveu e aquela pessoa assinou com caneta preta, tá? Não é caneta colorida, não é azul, não é vermelha, preta, tudo bem? Essa foi uma indicação do próprio advogado que eu utilizei. Bom, então, basicamente vocês entenderam aqui que a gente escreveu esse esboço e passamos para essas pessoas, tá? Vou fechar essa tela aqui, vou abrir aqui uma outra tela. Olha aqui que eu trouxe para vocês, gente. Eu trouxe tudo mastigado, né? Tudo muito detalhado, né? Então, assim, novamente eu peço para vocês, se inscrevam no canal, aperte o sininho, deixe seu like, façam comentários, compartilhe esse vídeo, por favor, né? Isso aqui demanda tempo, né? Isso aqui não é minha profissão. Eu tô fazendo esse vídeo aqui, ó. Agora são exatamente 10 horas da noite, mas eu prometi para vocês que eu iria fazer esse vídeo hoje ainda e vou entregar para vocês hoje ainda. Eu vou ficar aqui até praticamente meia-noite, 1 hora da manhã, fazendo edição e mandando isso no YouTube para vocês verem isso amanhã, né? Então, assim, por favor, se inscrevam, compartilhem, dê like, porque isso vai ajudar a gente a crescer o canal e eu poder incentivar cada dia mais, né, a fazer vídeos para vocês explicando tudo isso. Tudo bem? Bom, então assim, olha como eu trouxe detalhado isso. Essa daqui, ela já é uma carta, tá? Eu vou mostrar pra vocês, que eu enviei para dentro do meu processo, tá? Eu ocultei algumas informações aqui, que são informações pessoais, né? Mas só para vocês terem um contexto, essa carta ela foi inicialmente feita em português e depois a gente fez a tradução e colocamos ela na língua inglesa, justamente para a gente não ter que fazer a tradução juramentada, tudo bem? Bom, então aqui, ó, a gente começou falando, né, caro imigrante, pessoa da imigração, e aí começa, né, my name is, tal, meu nome é tal, meu CPF é tal, eu estou, né, no cargo tal, o nome da empresa que essa pessoa trabalhou, estou suportando aqui, né, dando suporte para a pessoa que é o aplicante, que é a minha esposa, para o Immigration USA, tal, e a carta de recomendação para essa pessoa, né?
Então, aqui ela faz uma breve apresentação pessoal, como eu descrevi aqui em cima, né? E aí aqui ela começa a falar um pouquinho, né, sobre a parte da empresa, quanto tempo ela está na empresa e tudo mais. Então, aqui nesse azul aqui, lembra daquele, recapitulando, lembra quando a gente estava na escolinha, né, no ensino fundamental, ensino médio e tal, e o professor de português falava assim, gente, vamos criar um texto? E a criação desse texto tem que ter começo, meio e fim? Basicamente a carta é isso, tá, gente? Tem que ter começo, meio e fim. É isso. Então eu separei por quadrante aqui para ficar mais fácil para vocês entenderem. Mastigado, tudo bem? Então aqui teve o começo, né, no verdinho. Aqui no meio ela fala um pouquinho sobre a atuação desta pessoa na empresa, tá? Ela não tá falando da minha esposa, não tá falando de nada nesse momento. Ela tá falando um pouquinho do que ela faz, enfim. Então ela fala aqui que ela tem, ela cuida de 23 enfermeiras e 38 técnicos de enfermagem e que é responsável pela área pediátrica, tal, pediátrica intensiva, emergência e tudo mais. E aí falando aqui que trabalhou como supervisora de enfermagem, gerenciando mais de 500 pessoas, enfim. Eu não vou ficar traduzindo aqui para vocês, mas basicamente ela tá falando sobre o que ela fez e o que ela faz na empresa, né, como uma forma de sua apresentação, tá, para mostrar que ela não é uma pessoa, lembra que eu falei, não é uma pessoa comum, não é um simples amigo que fez uma carta, né. Bom, então aqui a gente colocou em azulzinho como apresentação da empresa. E aqui um pouco mais para baixo, ela começa a citar aqui em laranjinha, eu pus aqui, ó, algo que fizeram juntos e relevante. Tá? O que é isso? Imagine que essas duas pessoas, tanto a minha esposa quanto essa pessoa, desenvolveram algum fluxo de trabalho novo, fizeram alguma publicação, algum evento que foi publicado, que tem matéria e tudo mais, algo que vocês fizeram juntos e que você tem prova de como enviar isso, ou enfim, ou que está publicado em algum lugar e tudo mais, é muito relevante. E, inclusive, a minha esposa junto com essa pessoa, o que eles fizeram? Eles fizeram sim em um congresso da área hospitalar, eles apresentaram num evento específico dentro da Fundação Getúlio Vargas, né? Enfim, em março de 2019. E essa publicação, esse estudo que elas fizeram, foi muito interessante porque foi publicado, né? E eu deixei o link, né? Eu ocultei aqui, mas a gente deixou o link dentro do documento. Então, se a pessoa lá do outro lado quiser pesquisar de fato, tá lá o nome da minha esposa, as pessoas que fizeram aquele projeto, aquele link e tudo que foi desenvolvido dentro daquele link. Isso é muito importante, né? Então, você tem uma relevância maior, né? O seu profissional, a sua área profissional não é convencional, não é o mais do mesmo do mercado, tudo bem? Então, aqui, ó, eu coloquei algo que fizeram juntos e relevante, tá? Bom, depois aqui ele fala qualidade que essa pessoa vê em você como profissional. Então eu coloquei aqui em rosinha, né? O que essa pessoa que está escrevendo essa carta, quais as qualidades que ela vê na minha esposa como um profissional, né? Então ela fala aqui que ela é da área da enfermagem e tudo mais, dedicada, nananã. Enfim, ela tem processos para cuidado excelente e tudo mais, enfim. E eu coloquei aqui também, nessa primeira página aqui, ó, que tá finalizando, uma seta verde, que é essa daqui, ó, colocando o quê? A assinatura da pessoa. Lembra que eu falei? Canetinha preta, assinando. Então, todas as páginas vocês vão ver que tem a assinatura dela, tá? E aqui ela fala mais um pouco, ao citar a pessoa que essa pessoa confia no que será grande e que será de grande interesse para os Estados Unidos. Então, finalizando aqui, ela escreveu, né, que de fato, certamente aqui no último parágrafo, né, certamente a Daniele será para aplicação, enfim, dos Estados Unidos, tem, né, mais de 10 anos no Brasil, enfim, e que acredita que vai ter muito sucesso para fazer essa aplicação desse visto. Você vê que a gente cita bastante também sobre a aplicação, por exemplo, de EB2NW. Isso é muito importante, de você citar esse tipo de visto que vocês estão aplicando, né? Enfim, né? E por fim aqui,
nós temos o agradecimento, assinatura, enfim, em amarelinho, como lá do outro, né, do esboço. Então você põe a data, tudo certinho, o nome de quem escreveu por completo, né, CPF, número da licença, caso eu tenha OAB, enfim, tudo mais, né. E novamente aqui, ó lá, assinatura manuscrita, tá? Então todas as páginas dessa carta vêm com assinatura manuscrita, tá? Em caneta preta, tudo bem? Bom, então essa carta aqui, gente, vocês viram, deu praticamente 2 páginas, nada mais é que a carta em português, traduzida em inglês, com assinatura manuscrito em todas as páginas, tudo bem? Com isso, gente, vocês vão economizar o quê? A tradução juramentada. Então não precisa fazer a tradução, porque quando a pessoa, o adjudicador, pegar essa carta, ele vai ler em inglês. Já está em inglês, ele vai ler bonitinho, ver que está assinada bonitinho, não vai ter problema nenhum. Perfeito? Bom, dando sequência nessa carta, não sei se vocês se lembram que eu falei que o adjudicador, ele não conhece essa pessoa que escreveu essa carta. Por mais que você escreveu ali que você trabalhou 10 anos, 15 anos, 20 anos, enfim, ele não conhece. Ele não sabe se aquela pessoa de fato existe, ou se é uma carta fake, né? Enfim, então, pra gente provar que essa pessoa trabalhou com a minha esposa, ou trabalha, enfim, ainda e tudo mais, o que nós fizemos, né? A gente anexou dentro do mesmo arquivo a carteira de trabalho dela digital. O que é isso? Se vocês pegarem a carteira de trabalho, o aplicativo, né, carteira de trabalho digital, você consegue selecionar a empresa, a última empresa ou a empresa que vocês estão citando, e você exportar isso como PDF. Ele gera um PDF, um arquivo PDF daquela carteira de profissional, né, com os dados da empresa, da entidade, os dados pessoais e tudo mais. Então, por exemplo, a gente pediu isso para as pessoas que escreveram a carta, né? Então imagine, a gente juntou nessa carta, aqui eu ocultei também as informações, né? Mas aqui está o nome da pessoa, o CPF, a data de nascimento, e aqui está o contrato de trabalho, né? Você vê que é uma data, ó, 10/2/23, então é uma carta recente, né? Então aqui vem o nome da empresa, o endereço, ocupação, o tipo de contrato de trabalho, o tipo de admissão e, inclusive, a parte contratual de salário, né? Então, assim, é um pouco complicado, porque tem pessoas que não vão querer entregar, né, esse print desse arquivo, porque ela não quer mostrar o salário dela, né? Porque tá ali descrito, né? Então, assim, como essas pessoas eram do mesmo cargo que a minha esposa e tudo mais, não teria problema, enfim, pessoas muito próximas da gente e tudo mais. Então, elas entregaram tranquilamente, fizeram o print lá, mandaram o arquivo PDF e eu juntei dentro do processo, tá? Então aqui mostra toda a parte de salário alterado, enfim e tal, e se essa pessoa já foi demitida ou não, né? Então aqui, ó, por exemplo, ó, 9/2/2012, ela entrou na empresa, essa pessoa que escreveu a carta, e está em aberto, ou seja, ela continua trabalhando lá, né? Então ela não saiu da empresa. Então a gente mostra com isso que de fato essa pessoa que escreveu a carta trabalha na empresa ou trabalhou na empresa junto com a minha esposa, perfeito? Então é o famoso prova e contra-prova, né? Estou escrevendo uma carta e estou mostrando que essa pessoa de fato é uma pessoa que trabalha lá ou que trabalhou, tudo bem? E também em cima desta carta, desta folha, olha lá, assinatura, manuscrito, bonitinho, tal. Eu até coloquei aqui, ó, em todas as páginas assinadas de forma manuscrito, perfeito? Para deixar bem frisado isso, tá? Bom, e para finalizar, só que olha que detalhe interessante. Esse documento aqui, ele é um documento que está em língua portuguesa. Quando o adjudicador pegar lá, ele vai falar, tá, mas e aí? O que é isso? Né? Ele não vai ler, enfim, isso. Ou ele pode simplesmente passar o olho, fechar e falar, não serve e descartar, né? Ou ele pode tentar ler, enfim, se ele for bilíngue e tudo mais e tal, tentar fazer dar uma lapidada ali nas informações. Mas, para a gente não perder e não correr esse risco, o que a gente fez? A gente fez a tradução juramentada apenas desta folha da carteira de trabalho, tá? E o que é essa tradução juramentada? Você pega, elege uma empresa, tem várias empresas no mercado que faz tradução juramentada, envia o arquivo para eles, por exemplo, em forma PDF, enfim, eles fazem lá, calculam o valor e devolvem para você pede para fazer. Então a gente usou uma empresa, essa daqui é uma empresa aqui
Eles têm um escritório aqui na Paulista, em São Paulo, mas eu acho que quem escreve isso é fora do estado, né? Então, aqui, ó, o que ele fez? É uma tradução juramentada, tá vendo? Então, vem todas as informações, igualzinho a carta, igualzinho o papel da carteira de trabalho, eles dão Ctrl+C, Ctrl+V, né? E faz essa tradução igualzinho, só que na língua inglesa, tá vendo, ó? Então, aqui tem o nome da empresa, aqui tem o CNPJ, address, occupation, type of contract, type of admission. Então vem todas as informações na língua inglesa, tá vendo, ó? Contractual salary, initial remuneration. Então tem tudo aqui. A data de admissão, o salary update, né, que é a atualização de salário. E é o que eu tô falando, gente, é Ctrl+C, Ctrl+V nessas informações aqui de cima. É isso, eles pegam isso daqui, jogam pra cá, faz a tradução, tudo bonitinho, juramentada, né? E coloca as mesmas informações todas. É isso aqui que é a tradução juramentada, né? Então, eles fizeram isso pra gente, a gente só fez isso da carta, né? Da folha de contrato de trabalho, né? Aí aqui vem a chancela, tudo bonitinho e tal, né? E aqui, inclusive, vem um QR Code que a pessoa pode bipar ali e tudo mais, para ver se de fato aquela carta tem fundamento, enfim, é uma carta válida, né? Mas basicamente é isso. Com essa tradução aqui, só para vocês terem uma ideia dessa folha, vocês vão gastar mais ou menos em torno de de 80 a 100 reais, mais ou menos, uma tradução, né? Que é somente desta folha aqui, que é a folha de rosto, né? Da carteira de trabalho. Se vocês fizessem, por exemplo, toda a tradução dessas outras 2 páginas, eu já ia falar que esses 80, 100 reais ia virar uns 290, 300 reais. Então, olha quanto você economiza, né? Porque você tem várias cartas, enfim, então vocês acabam economizando muito se vocês tiverem as cartas em inglês, justamente para vocês não terem que fazer a tradução juramentada. Beleza? Tudo bem até aí? Bom, então dá para vocês entenderem detalhadamente ali, começo, meio e fim, depois anexar a carteira de trabalho para mostrar que aquela pessoa de fato trabalhou com o aplicante e por fim fazer a tradução apenas da carteira de trabalho, da folha da carteira de trabalho. Importante, não deve conter dentro do processo nenhum documento na língua portuguesa. Caso tenha algum documento na língua portuguesa, precisa ser traduzido para a língua inglesa. Perfeito? Fica como regra isto. Não pode ter nada que esteja em português e não esteja em inglês. Tem que estar nas 2 línguas. Perfeito? Bom, um outro documento aqui que eu trouxe para vocês, por exemplo, é a declaração, por exemplo, da empresa, de uma das empresas que minha esposa trabalhou. Então, por exemplo, a declaração também, gente, novamente, ela precisa ser em papel timbrado, assinada, né, com assinatura, enfim, CNPJ da empresa e tudo mais. Essas cartas de declaração são aquelas cartas bem básicas, né, bem simples. Então, por exemplo, aqui vem, nesse cantinho que eu ocultei, é o papel timbrado da empresa, aí vem aqui declaração, informamos que para o devido fim, a senhora tal, portadora da CTPS e tal, trabalhou na instituição, na função de escriturária administrativa, enfim, aquela textinho básico, né? São Paulo, aqui a assinatura, né? Enfim, da pessoa e tudo mais. Geralmente vem aqui no finalzinho, tá vendo, ó? O CNPJ, eu deixei oculto. Só que lembra, essa cartinha não vale absolutamente nada se ela não estiver traduzida. Então o que a gente fez? Traduzimos essa cartinha também. É a mesma, Ctrl+C, Ctrl+V, tá vendo? Pegou lá, copiou aqui, vem a assinatura, tudo certinho, tá vendo, ó? CTPS, a mesma informação, mesmo textinho, tá vendo? Perfeito. E aqui vem a chancela, tudo bonitinho, com o QR Code no final. Beleza até aí? Tudo bem? Então essa é um exemplo de carta de recomendação da própria empresa que ela trabalhou. Além das cartas das pessoas, a gente anexou também a carta das empresas. Perfeito? Bom, aqui eu tenho um outro exemplo de carta que é bem legal, que também é outra carta, né? Enfim, que aqui vem o logotipo timbrado da empresa, deixei em vermelho, né? A data de que foi emitida,
Aqui o mesmo textinho básico ali, aquele textinho simples, né? Que a pessoa foi inscrita, que tem a pessoa tal, inscrita no CPF tal, trabalhou do período tal a tal, exerceu a função tal, e que nada consta nos arquivos que desabone a conduta. Assinatura do RH aqui, enfim, e tal. Carimbo, muito importante, carimbo da empresa ali com CNPJ, tudo certinho, nome, enfim, razão social. E aqui, nesse caso, por exemplo, a gente fez a assinatura da minha esposa. Ela pegou e escreveu lá com a canetinha preta, né? Fez a assinatura dela também, tá? Lembra, cartinha em português não serve para nada. O que fizemos? Traduzimos ela também para inglês, tradução juramentada dela. Mesma coisa, os mesmos textinhos, as mesmas assinaturas, tudo bonitinho, endereço, papel timbrado. Perfeito? Ok? Tudo certo. E aí, desta outra empresa, olha que legal que a gente conseguiu. Isso é muito bom e fica uma dica, mais uma dica, olha a terceira dica que eu tô dando pra vocês, hein? O que acontece, gente? Se vocês ficaram muito tempo dentro de uma empresa e vocês exerceram vários cargos em várias funções, mostra que você é um profissional diferenciado para aquela instituição, né? Que você não é o mais do mesmo. E aí a gente conseguiu, né? Foi difícil, mas eu consegui com a empresa, né, aqui o papel timbrado, enfim, tudo bonitinho, uma declaração de que declaramos que o fim que a senhora tal, inscrito no CPF, tal, foi funcionário de data tal a data tal, exerceu os cargos relacionados abaixo. Olha o que o RH entregou pra gente. A data de cada cargo que ela exerceu dentro da instituição, desde quando ela entrou em 2012, ó, aí em 2014 ela mudou de cargo, de 14 para 15 mudou de novo, de 15 para 17 mudou de novo e 17 para 23 mudou de novo. Então eles fizeram uma relação dos cargos que ela exerceu dentro dessa instituição, né? E isso é muito importante porque mostra que você teve um progresso, né? Você não ficou ali, entrou ali como o X e ficou o resto da vida. Não, ela teve pós-graduações e tudo mais e foi subindo de carreira, né? Então mostra que você é um profissional qualificado também e tem um currículo muito bom, tá? Também a mesma assinatura, lá o papel timbrado, bonitinho, tal. E novamente, por fim, fazer o que? A tradução juramentada, tá vendo aqui, ó? As datas, tudo bonitinho e tal. Então, essa carta aqui eu acho que tem uma relevância muito grande, porque não é uma pessoa falando, é uma entidade, é uma empresa falando que esse profissional teve essas evoluções, tá? Inclusive, olha que legal, essa instituição que minha esposa trabalhou, né, que é um hospital, eles têm um convênio com um hospital lá dos Estados Unidos, inclusive é do Texas, que, se eu não me engano, é MD Anderson, né, um hospital específico lá. Não é que eles têm um convênio, eles têm uma parceria, né? Então, o que é aplicado lá, eles pegam uma metodologia de aplicação X e traz para o Brasil, e é aplicado aqui também. Então, é muito bom isso, porque tem referências estrangeiras também, tá? Bom, e por fim, eu queria mostrar para vocês aqui, para não ficar um vídeo muito longo, já 33 minutos, vocês vão fazer esse mesmo processo, dessa mesma carta, esse mesmo conceito, né, nas outras cartas que nós aplicamos, que eu utilizei foi a Jobs Roles. O que é Job Roles? Funções do emprego. Então a gente fez uma carta em inglês com todas as funções dela, o que ela exerceu, tudo bonitinho, em qual período, em todos aqueles cargos que vocês viram. A gente fez isso muito detalhado, juntamos no processo. A gente entregou o Personal Statement, que é uma declaração pessoal dela, né, de como ela imagina que ela vai trabalhar nos Estados Unidos, o que ela vai fazer, qual que é o intuito dela, tudo bonitinho. Nós entregamos também o How May Benefit Us, que é como que ela pode beneficiar os Estados Unidos com a mão de obra dela, com o trabalho dela, né? Lembra que EB2NIW é National Interest Waiver, que esse profissional é de interesse nacional. Então você tem que mostrar que você é uma pessoa que vai trabalhar e é de interesse nacional que você trabalhe lá, né? Você tem que mostrar e provar isso para os Estados Unidos. Falar, olha, eu sou importante para vocês, beleza? A gente entregou também, fizemos outra carta que é o Letter for Intent for EB2NW, que é a carta de intenção para EB2, é uma outra carta que a gente criou para a carta de intenção dela para esse tipo de visto. Por que ela está pedindo esse visto, né? E por fim, o Personal Plan ou Business Plan, que é o plano pessoal ou plano de negócio. No caso dela é o Personal Plan, porque
porque a gente não tem intenção de abrir um negócio lá inicialmente, e sim fazer com que ela trabalhe lá nos Estados Unidos, nas instituições de lá. Então, basicamente, a gente usamos aqui o personal plan, tá? Então, gente, vocês veem que, novamente, eu vou fazer aqui um pedido encarecidamente para vocês. Por favor, se inscreva no canal, aperte o sininho, deixa seu like, compartilhe esse vídeo para as pessoas que vocês imaginam que estão precisando dessas informações. Eu tentei deixar aqui tudo muito detalhado para vocês, né, para vocês não terem dúvidas. Eu prometi isso para vocês, estou escrevendo isso para vocês. Faz aí praticamente 35 minutos que eu estou gravando esses vídeos para vocês, né? Então, eu acho que deu para esclarecer bastante. Caso vocês tenham dúvidas ainda, deixem no comentário. Daniel, tô com dúvida nisso, naquilo, enfim, como você fez isso, aquilo. Eu vou estar respondendo na medida do possível. Eu estou recebendo muitas dúvidas. Então, assim, eu, Daniel, já não tô conseguindo responder tão rápido, porque são muitas dúvidas mesmo de muitas pessoas. Então, e eu quero juntar essas dúvidas, às vezes até gravar um vídeo, para não ficar escrevendo, porque acaba sendo um pouco mais complicado, tá? Bom, eu acho que era isso, esse vídeo que eu queria gravar para vocês. Espero que vocês gostem, né, dessas informações que a gente está trabalhando. E me despeço aqui. Fiquem com Deus. Um forte abraço e nos vemos adiante. E até logo. Fui!